Será que a Escritura me autoriza a me dirigir a Deus usando o pronome você? Será que é legítimo isso? Será que essa terminologia, ela, digamos assim, representa bem aquilo que a Escritura nos orienta em termos de se dirigir ao Senhor? Então, é muito comum a gente encontrar alguns cânticos, né, algumas orações também, onde as pessoas se dirigem a Deus usando você. Tá? Eu, particularmente, não gosto. Eu, sinceramente, não me sinto à vontade me dirigindo a Deus com essa expressão. Agora, evidentemente que ninguém pode fazer teologia ou fazer algum tipo de julgamento de valor usando somente o próprio sentimento ou referências particulares da vida, evidentemente. Mas será que esse meu sentimento negativo, ele não representa algo que vai além de mim? Será que essa minha sensação, esse mal-estar que eu tenho diante dessa expressão usada para Deus, ela diz muito da minha história particular, ou, na verdade, eu estou simplesmente entendendo que essa expressão na língua portuguesa não equivale àquilo que nós encontramos na Escritura quando um salmista, quando alguém nos ensina a orar e nos leva à oração? É isso que nós encontramos na Escritura? Então, alguns vão dizer que sim, né. Primeiramente, alguns vão dizer que a palavra você, ela não tem essa carga tão informal, ela também tem uma carga, uma história de formalidade. Aí vão buscar na história, buscar no passado, de onde a palavra veio e tudo mais. Agora, se eu preciso acionar o passado de uma palavra para justificar o uso dela no presente, é porque o uso dela no presente já perdeu o valor do passado. Então é um tipo de argumento, um tiro no pé. Não faz sentido você acionar o passado para justificar o uso da palavra no presente. Ao acionar o passado, eu estou só basicamente reconhecendo a dinâmica da linguagem, que é a mudança de sentido que alguns vocábulos sofrem ao longo da história. Faz parte, né? Isso acontece constantemente. Por exemplo, a palavra portuguesa formidável, que tem uma carga extremamente positiva, ela originalmente tem uma carga negativa de algo terrível, né? Então a palavra mudou. Eu não preciso, se eu usar a palavra formidável para algo terrível, hoje eu teria que explicar tudo isso. Não faz sentido nenhum. Isso só revela que a comunicação não está acontecendo devidamente. Então, quando alguém diz, posso usar você, porque a expressão veio de vós mercê, tal, 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 e vem toda aquela origem, né, toda a história da palavra, para justificar o uso presente, ela está só dizendo que, olha, não é o sentido devidamente que deveria ser utilizado, mas eu estou utilizando agora. Outro argumento é de que você encontra na língua hebraica, na língua grega, o uso do pronome para se dirigir a Deus, o pronome você para se dirigir a Deus. O que seria também equivalente ao nosso tu aqui, tá? Eu creio que há uma diferença, mas tudo bem. Mas a ideia é, isso acontece no hebraico, isso acontece no grego, realmente, você vai encontrar isso nos Salmos, vai encontrar isso no Novo Testamento, ok, sem nenhum problema. A questão é, quando você faz uma transposição, né, da língua hebraica ou grega para o português, a pergunta é, há uma equivalência aqui? Um comportamento sintático, gramatical, de uma língua passando para outra não justifica isso. Então não é porque o hebraico se utilizou do você, ou o grego se utilizou do você, que eu estou autorizado a fazer isso, a não ser que haja uma equivalência devida. E não há. Quando você estuda o uso da palavra você no português, não equivale ao uso da palavra você nas línguas bíblicas originais. Então lá você vai encontrar um nível de formalidade. Quando você usa a palavra você no hebraico ou no grego, você não necessariamente diminui o discurso em termos de valor com quem você está falando. Aqui no português, dependendo com quem você está falando e o lugar onde você está, você não pode utilizar a palavra você, porque seria um completo sinal de desrespeito. Agora imagine, você está num ambiente que exige certa formalidade, que é o ambiente de culto. O culto exige formalidade. Você tem também outra característica importante do culto, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, que é a ideia de você não fazer nada que seja, digamos assim, muito gritante, nada que venha a ser violento ou que chame a atenção, o que a gente chama de princípio de distração. Paulo vai dizer que o homem não deveria ter o cabelo grande por causa da natureza. Eu não creio que a natureza lá é uma referência a uma estrutura que, digamos assim, que vai além de uma questão cultural. Eu creio que é um elemento cultural. Mas Paulo está dizendo que não é o costume, não é a tradição, não é comum, e isso de alguma forma traria algum tipo de distração para o culto. Então,
você tem um ambiente formal, você tem um cuidado que você tem que ter com aqueles que estão visitando. Paulo vai falar que você tem que levar em conta os incrédulos que estão ali chegando. Tem uma série de elementos de comunicação que tem que ser levado em conta, e aí eu lanço mão de uma palavra que na nossa língua pode ser utilizada como uma referência de uma intimidade de igualdade. Tá? Então eu não consigo ver base para isso. Então quando eu levo em conta o culto, o próprio Deus, o ambiente, a língua portuguesa, eu não consigo ver a equivalência entre o que você encontra no hebraico, o que você encontra no grego, o que você encontra em português. Então, nem a história da palavra, nem o fato do hebraico e o grego lançarem mão do pronome para se dirigir a Deus me autoriza isso. O ponto é o que a palavra você tem de efeito em nós, brasileiros. Qual o efeito dessa palavra? Como você utiliza essa palavra? Qual o efeito dela? Com quem você se dirige? A quem você se dirige com esse vocábulo? Você se dirige ao seu pai assim? Você se dirige à sua mãe dessa forma? A alguém que você tem um enorme respeito e uma reverência? Você se dirige dessa forma? Então, essa é a pergunta a ser feita. Se o hebraico faz assim, se o grego faz assado, de outra forma, isso não necessariamente quer dizer que nós estamos autorizados a fazer isso. É por isso que eu acredito que não é nada saudável, eu não creio que é interessante chamar Deus de você.